Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda. Meu nome é Gabriele, trabalho no ciclo financeiro e essa daqui é a Isa. Muito prazer, eu sou a Isa, eu faço parte do time de pré-atendimento aqui na construtora e é uma honra estar aqui participando disso junto com a Gabi e com a nossa convidada que é extremamente especial aqui para a corporação. Hoje vamos conhecer uma colaboradora incrível que faz um trabalho de responsabilidade social aqui dentro da construtora. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar fazer esse papo com a gente e trazer o quanto essa questão de responsabilidade social também ajuda a desenvolver e é focada nos nossos clientes. Olá, meninas! Olá, audiência! É um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. E vai ser uma honra compartilhar aqui com vocês as nossas iniciativas, o nosso conhecimento e como a construtora tem atuado nesse tema. Ai, perfeito. Eu acho que de primeira, eu queria muito escutar quem é você, a Adrian, óbvio, colaboradora, mas além disso, e já puxando um pouquinho pro tema, como que a responsabilidade social faz parte da sua vida, não só no trabalho? Show! Bom, acho que é importante dizer que nem sempre eu trabalhei com isso. Quando eu era mais nova, jamais imaginei trabalhar com isso. Eu tenho 35 anos, sou publicitária e me formei... E sempre atuei dentro das empresas, trabalhei com comunicação interna, focada em incentivo por 7 anos. E aí eu saí do mercado, fiquei um tempo assim, pensando o que eu ia fazer e recebi o convite para trabalhar em um instituto de responsabilidade social de um grupo grande que atende o Brasil inteiro. Uhum. E aí, nesse momento, foi o meu primeiro contato efetivo profissional com responsabilidade corporativa. E lá era um foco 100% em comunidades. E aí eu preciso resgatar um pouco aqui a história, né, da minha vida. Eu fui criada na periferia de São Paulo, na Zona Sul. Sou a irmã mais velha de 3. E fui criada em projetos sociais, né? Desenvolvendo, criando, mas também sendo atendida por projetos sociais. Sou cria de ProUni, então a gente, né, precisa reconhecer ali quais foram as oportunidades que a gente teve. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com responsabilidade corporativa, eu diria que foi a oportunidade que eu tive de retribuir para a sociedade tudo aquilo que eu tinha conquistado, tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Então, a minha história meio que foi resgatada nesse ponto da minha vida profissional. E aí, depois disso, continuei trabalhando, me apaixonando pelo tema. E há 3 anos e meio vim para a construtora Tenda, para esse lugar especial de responsabilidade corporativa e também de diversidade e inclusão. Hoje, eu acho que é muito legal quando a gente fala o quanto que... Quando nós somos atingidos por esses projetos, quando isso dentro da nossa criação, nosso dia a dia, dos nossos estudos, principalmente, o quanto a gente sente que devolver isso para a sociedade é importantíssimo e, de alguma forma, humaniza a gente, né? E a gente sabe que hoje a Tenda tem alguns projetos, né? Algumas frentes, tanto na parte de diversidade, quanto na parte ali de recrutamento com alguns grupos. Como que você faz parte desse ecossistema e quais são os grupos hoje que a construtora acaba atingindo? Certo. Bom, como coordenadora de gente e gestão, eu atuo ali na área de responsabilidade corporativa e diversidade e inclusão, que são áreas relativamente novas, porque a gente está falando de uma empresa de mais de 50 anos. Essas são áreas que existem há 4 anos, então talvez são as áreas caçulas aí, né? E a gente partiu muito do olhar da crença da Tenda, de que todas as pessoas merecem o seu lugar no mundo. Então, a gente buscou entender como a gente ia fazer com que o nosso cliente conquistasse esse lugar no mundo, mas que também as pessoas que estão com a gente conquistassem esse lugar no mundo. A partir daí, a gente começou a entender o que a gente podia fazer, quais eram os grupos que precisavam ser impactados por esse movimento. E aí, a gente criou uma estratégia, uma diretriz de atuar focado em comunidade LGBTI+, mulheres e pessoas negras. E paralelo a isso, a gente também a gente buscou entender, né, como a gente podia contribuir para a mobilidade social de pessoas vulneráveis, que estão fora da Tenda. E a partir daí, com pesquisas, buscando entender o cenário do Brasil, a gente começou a atuar com a pauta de imigração.
E com isso foi criado o programa de refugiados na época, que era focado em empregabilidade dessas pessoas que estavam chegando em extrema vulnerabilidade, que não tinham escolaridade ou não conseguiam comprovar sua escolaridade, então precisavam de empregos onde elas não precisassem comprovar escolaridade, experiência, e assim essas pessoas começaram a trabalhar nas nossas obras. Eu queria falar, Adriana, eu queria saber como que é pra você, né, vendo todo o seu contexto social, de onde você veio, né, e onde você está hoje, como que é isso pra você hoje? É um desafio, porque, assim, são muitas questões envolvidas, né? A gente está falando de um crescimento importante, mas que acaba perpassando vários estágios da nossa vida, família, amigos, pessoas que às vezes não conseguiram conquistar o que a gente conquistou, mas como que a gente impacta essas pessoas positivamente também. Então, esse é o lado do desafio, mas é muito legal, porque isso mostra para as pessoas, isso inspira pessoas a conquistar também. E aí, pessoas que estão muito próximas da gente, tipo família e amigos, então eu já tive gente que falou pra mim, nossa, eu escolhi fazer publicidade porque você é publicitária. E eu jamais ia imaginar isso em algum momento da vida, sabe? Mas isso me traz também um olhar, e eu acredito que isso ajuda muito na hora de desenvolver os programas que eu vou desenvolver. Na hora de pensar o que eu vou pensar pra companhia, porque eu tô nesse lugar de muitos dos nossos clientes. Eu tô nesse lugar de muitos dos nossos colaboradores, né? Eu vivi essa realidade, claro que em contextos completamente diferentes de Brasil, né? Mas isso me dá, assim, algumas diretrizes de como a gente vai construir algo que, de fato, traga o impacto que a gente precisa. Sim, a gente sabe que representatividade importa e sempre vai importar. E quando a gente fala sobre os nossos clientes, aonde você sente que essas questões e idealizações, projetos que são colocados internamente acessam esse cliente, que a gente acaba ali trazendo a questão de apartamento e atingindo realmente na ponta. Eu acho que você trouxe uma palavra muito bacana, que é representatividade. Eu acho que os clientes, a partir do momento que eles conseguem ver refletidas na marca, e não só nas campanhas, mas ali no LinkedIn, no Instagram, no dia a dia da companhia, nas pessoas que atendem, né? Esses nossos clientes, eles conseguem se enxergar nesse público. Eu acho que faz a diferença. A gente cria uma conexão com esse cliente que vai além da relação comercial, sabe? Ele consegue perceber que, de fato, tem gente aqui dentro como ele, pensando como ele pensa, morando na região que ele mora. Hoje a gente tem aqui clientes que são colaboradores, né? Eu acho que está cada vez mais comum isso. Então, é uma troca, né? Mas, para além disso, eu acho que quando a gente trabalha a diversidade dentro da companhia, e todas as nossas ações de responsabilidade social, de alguma forma, estão ligadas à diversidade, a gente está falando também de pessoas que ajudam a desenvolver produtos com a cara dessas pessoas. Né, do jeito que essas pessoas precisam. Então, você tem aqui diferentes pessoas que vieram de diferentes lugares, estudaram em lugares diferentes, e que trazem contribuições diferentes para que a gente tenha produtos que, de fato, atendam a realidade do nosso cliente. A gente conversando nas reuniões e trazendo para o nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade, às vezes, de estar nas entregas de chave, por exemplo, tem esse contato com o cliente direto, ou em algumas participações, a Tenda é muito ativa dentro das redes sociais, e a gente sabe que essa troca acontece ali com a ponta. Para você, qual seria o movimento mais importante quando você precisa sentir e entender esse cliente e trazer essas ações ou a forma que você enxerga internamente para construir projetos e iniciativas? Nada é igual à entrega de chaves. Nada é igual. É um momento surreal. Eu costumo dizer que eu demorei muito tempo aí numa entrega de chaves, gente. Mas quando eu fui, assim, foi transformacional. Estar em contato com o cliente no dia mais importante, provavelmente, da vida dele. É algo que faz qualquer pessoa entender 100% o sentido de estar aqui. Mas eu acho que tem outros momentos que são importantes também, que você não está em contato diretamente com o cliente, mas que você consegue entender a importância daquilo para ele. Quando você vai numa obra que está começando,
Ou, sabe, você tá literalmente construindo o sonho de uma pessoa. A gente tá falando de clientes que vão ter pela primeira vez o seu imóvel próprio. Provavelmente, alguns terão só aquele imóvel na vida e batalhou muito para isso. Então, você vê aquilo se construindo, é mágico. Gente, para quem não tá no ramo de construção civil, é assim, não tem como explicar. Eu vim de um outro ramo completamente diferente. E a primeira vez que eu entrei numa obra, eu falei, cara... Então é assim. Quantos sonhos, assim, né? É isso. Estão aqui. É isso. Então, acho que tem duas coisas muito especiais. É você estar diretamente nas obras, no dia a dia das obras, entendendo como as coisas acontecem, com a nossa galera construindo, de fato, e na entrega de chaves. Assim, não tem momento mais especial. Tem uma coisa, um momento também que eu acho bem legal. Quando eu entrei na tenda, a gente fez uma visita no decorado. Gente, aquele momento eu me apaixonei também. Eu falei, nossa, eu preciso comprar um apartamento. Mas nem todo lugar tem um decorado. Sim. Mas tem aquele óculos de realidade virtual. Gente, aquilo é surreal. Eu imagino assim, alguém que tá indo comprar o seu apartamento, colocando aquele óculos e se imaginando dentro, sabe, do seu lar, efetivamente. Então, eu acho que esses pontos de contato com o cliente são essenciais. Quando a gente fala da galera que tá nas lojas ali, que tem todo dia, sabe, um contato com o cliente... eu acho que essa galera também tem muito insumo para trazer pra gente. Sim. Então, eu costumo brincar que a minha atividade ela é muito relacional. Ela é muito bate-papo, ela é muita conversa, porque você precisa estar o tempo todo com essas pessoas que estão com o nosso cliente, essas pessoas que estão com os nossos colaboradores, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente tem que extrair o insumo de quem tá na ponta todo dia, atendendo cada dia uma história diferente, para que a gente consiga construir dentro de casa os nossos programas. Hoje, dentro da consultora Tenda Digital, a gente tá fazendo esse trabalho e eu concordo totalmente com você quando você fala da importância de estar ali nessa ponta e como os nossos agentes têm um trabalho fundamental na hora até mesmo de entender o momento desse cliente, de entender agora talvez não consiga fazer a compra, mas como a gente vai acompanhar, como a gente vai trabalhar, porque além de dar esse sonho, de entregar esse sonho na hora que a gente dá ali a chave, a gente também tem todo um trabalho de fazer o acompanhamento da manutenção para esse sonho acontecer, né? Exato. E aí essa comunicação, esse diálogo, esse abraço, esse entendimento de sentimento que a tenda tem durante esses atendimentos, e é algo que é importante para todos nós aqui como colaboradores, que a gente entende esse sonho, e também em muitos momentos tem, que é como você falou, a gente acaba vivendo o sonho junto e comprando e estando, e enfim, né? E qual é o maior desafio que você sentiu quando você chegou até a tenda e entendeu que o seu papel era trabalhar internamente, transformar pessoas internamente para realizar o sonho de outras pessoas? Eu acho que o ponto-chave é trabalhar com as pessoas. O melhor, o mais difícil. É um trabalho muito especial, mas é um trabalho de muitas camadas, eu costumo falar, né? Porque a gente tá falando de transformar a cultura, né? A tenda já tem uma cultura que super colabora para a responsabilidade social, colabora para a diversidade. É uma cultura focada em gente, focada em cliente. Mas a gente veio colocar ali a cereja no bolo dessa cultura. Só que as coisas não se... Cultura, costumes, não se constroem de um dia para o outro. Então, existe muito, eu acho, quando a gente está falando dessas pautas, o desejo de que as coisas melhorem, vá de 0 a 100, de uma hora a outra. Mas eu acho que dosar, né, essa construção coletiva, então trazer pessoas para construir com você, mostrar que as coisas estão sendo transformadas aos poucos, mas que as coisas estão acontecendo, que os nossos indicadores estão melhorando, que o nosso clima está ficando diferente. Eu acho que tudo isso é uma construção. Hoje a gente já tem 4 anos de construção, então a gente já consegue ver, já consegue sentir essa transformação, mas no começo é sempre muito uma interrogação, né? Se as coisas vão acontecer, e tudo depende de pessoas.
né? Pessoas que já têm ali a sua bagagem, pessoas que passaram 20, 30 anos escutando alguma coisa, agindo daquela forma, e para aquela pessoa aquilo era o certo, né? As pessoas passaram, sei lá, toda a sua vida sem fazer nenhuma conexão entre as atitudes dentro da empresa e fora da empresa, né? Pessoas que jamais imaginaram que uma ação social pudesse impactar ali em como o cliente está vendo a gente. Para muita gente, ainda é uma relação comercial. O cliente vai vir, vai comprar porque é mais barato, porque tem melhor localização, mas principalmente nos dias que a gente vive, tá cada vez mais comum as pessoas escolherem as empresas, escolherem os produtos pela conexão com o propósito, pela conexão com valores, pela conexão do que a empresa está entregando para a sociedade, para além de um produto. Então, eu acho que é essa viradinha de chave, assim, sabe? Que faz com que a gente consiga construir algo sólido e que impacte, de fato, toda a jornada do colaborador e, consequentemente, toda a jornada do cliente. Que um colaborador engajado, um colaborador feliz, ele com certeza vai refletir os valores que a gente almeja, vai refletir a nossa cultura para trazer o cliente pra gente. Com toda certeza. E quando a gente fala, aí trazendo até mesmo um pouco, eu falo que eu sou muito apaixonada pelo trabalho que a gente tem em recrutamento e seleção. Eu era em gente gestão e aí fez uma transição ali hoje no ciclo, tô um pouco até mais próximo desse cliente, entendendo a outra ponta, né? Que a gente começa com gente e a gente termina com cliente, mas a gente tá querendo ou não falando sempre a mesma língua e mantendo essa cultura em todos os lados. Você falou um pouquinho do projeto que tem com a parte de estrangeiros, né? Qual que foi... e a gente tá falando de cultura. Poxa, como que a gente se encaixa na cultura dessas pessoas que estão chegando? Como que a gente faz esse acolhimento? E como a gente instala e mostra, apresenta, de certa forma, a cultura da tenda? Né? Como que isso acaba tocando? Porque no final, apesar de serem estrangeiros, apesar de todo o ecossistema que essa pessoa passou, ela pode se transformar num futuro cliente, porque a gente dá essa parte de até mesmo priorização em todo o sistema e tudo que é criado, mas também como que acontece esse acolhimento. Como que foi? Qual que foi o maior desafio e até como que você trabalhou isso ao longo do tempo, que a gente sabe que não foi um projeto que acontece do dia à noite. É isso. Gabi, só resgatar um ponto que eu acho bem legal que você trouxe, que a gente começa com gente e termina com cliente. Mas no fim do dia é todo mundo gente, né? Com certeza. Então, eu acho bem legal a gente fazer essa conexão. Quando a gente fala do programa de imigrantes, como você falou, foi um trabalho, assim, bem devagar no começo, porque a gente queria entender tudo que a gente podia ter de desafio, de aprendizado, para que de fato o programa pudesse ganhar atração. Então a gente começou lá em 2021 e naquela ocasião nós trouxemos 3 pessoas, que era para ter certeza que a gente ia acompanhar a inclusão dessas pessoas e entender de fato todos os desafios. Entendemos todos os desafios? Claro que não. Até hoje surgem desafios diferentes. Sim. Mas a nossa preocupação foi muito nesse lugar de como essas pessoas vão se sentir chegando na tenda. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ter uma sensibilização, um letramento com os gestores, com os times que iam receber essas pessoas, para que eles entendessem qual era a realidade dessas pessoas, quem eram essas pessoas, por que a tenda está fazendo isso. Então, resgatando um pouquinho do que eu trouxe, né? A gente partiu do princípio de que todas as pessoas merecem o seu lugar no mundo. Ok, estamos fazendo aqui dentro de casa, mas como a gente impacta as pessoas que estão em maior vulnerabilidade? E aí a gente começou a pesquisar quais eram os públicos em vulnerabilidade, como a gente conseguia atender cada um deles. E aí, chegamos ao público na época só de refugiados venezuelanos, porque assim, a gente ainda estava na pandemia, né, porque foi em 2021, mas estava uma repercussão muito grande, o acúmulo de pessoas venezuelanas em Roraima, então Roraima já não estava dando conta. E aí a Operação Acolhida, que é uma operação gerida pelo Exército Brasileiro, estava acionando naquele momento todo mundo que pudesse colaborar. E como empresa, o que a gente podia fazer é fazer um processo que chama interiorização, que é tirar essas pessoas da fronteira e levar para outros estados. E no nosso caso, seria através da vaga de emprego.
Então, a gente ofertava vaga de emprego, essas pessoas vinham. Uhum. A gente tinha o apoio de uma instituição sem fins lucrativos, que ajudava nessa instalação das pessoas na cidade, onde elas iam trabalhar com as suas famílias. Então, essa instituição, ela meio que cuidava da pessoa dos muros para fora da empresa, enquanto a gente cuidava dos muros para dentro. Então, a gente começou nesse lugar, só com pessoas venezuelanas. Aí, contratamos 3, deu certo. Aí, fomos trazendo as outras. Isso tudo começou em Goiânia. Uhum. Aí a gente falou, beleza, dá certo em Goiânia. Vamos testar em Vamos São Paulo, experimentar. porque são outros 500. Sim. E aí deu super certo também, trouxemos 11 famílias. Não foi de uma vez, gente. Trouxemos 5, Processo. depois 6. Processo. Então a gente tinha o cuidado de, assim, em cada obra tinham que ter pelo menos 2 pessoas imigrantes, para que eles não ficassem sozinhos, eles conseguissem minimamente ali se apoiar. Foi feito esse trabalho de letramento, com gestão, com equipe. Então, eu fui pessoalmente na obra, reunimos todos os nossos verticais, falamos, gente, essas pessoas que estão vindo, elas estão vindo nesse contexto. Nesse momento, é muito importante também deixar claro que não existe uma priorização. Não é que o estrangeiro vai chegar e vai poder fazer o que ele quiser e que a gente não vai mandar embora. Não. A gente está trazendo essas pessoas para que elas tenham uma oportunidade. Uhum. E aí, a partir disso, desempenho, assiduidade, são as mesmas regras, os mesmos processos. A diferença a gente tem um processo de adaptação diferente. Então, a obra tinha ali uma pessoa que era meio que um padrinho, sabe? Uhum. Para ajudar. Eu falo, olha, pega o ônibus nesse ponto, olha, tal mercado é mais barato, olha, traz a comida e deixa aqui nesse lugar do refeitório. Então, esses cuidados que a gente foi tendo no começo. E aí, à medida que iam surgindo demandas, a gente ia entendendo o que a gente precisava atuar. Uhum. Hoje, a gente está com 377 pessoas. Uau. Caramba. É muita coisa. E são 9 nacionalidades diferentes. E essas pessoas estão espalhadas em 7 estados diferentes. Como que acontece essa coordenação? Pouca demanda. É muita... Então, assim, a gente conta com uma rede de apoio grande de instituições não governamentais instaladas em cada um desses estados, que é com que a gente tem parceria para a captação dessas pessoas, mas também, assim, alguma questão cultural, alguma questão que a gente não compreenda, alguma questão de documentação, a gente consegue acionar esses parceiros. É feita a coordenação aqui do corporativo, mas a gente tem muito apoio do time de gestão local, que é quem de fato está operando ali. Dia a dia. Que é quem fala, Adriana, tô com esse problema. Aí essa pessoa não consegue se comunicar, não entende tal coisa. Aí a gente precisa traduzir tal placa, a gente precisa traduzir tal documento. E aí a gente vai fazendo essa gestão daqui. O que a gente traduz, o que a gente entende que, bom, vamos traduzir isso para todo mundo e disparar para todas as obras ou não. Isso é uma questão pontual. Então é muito no dia a dia, muito na troca. E aí, de novo, né? A troca com quem tá na ponta faz toda a diferença. E sim, nós já tivemos estrangeiros indo até a loja, fazendo ali a simulação, entendendo ali qual era o seu momento, se dava para comprar, se não dava para comprar, quais eram os próximos passos. E ele fala com muito orgulho, assim, que ele ainda vai ter um tenda. Então, a gente já conseguiu chegar aí, pelo menos em Já um. estamos perto, já estamos muito perto. E aí, a gente, assim, para além disso, a gente acompanha também a carreira dessas pessoas, né? Então, agora no mês de... A gente tá em junho. No mês de maio, a gente teve o primeiro imigrante promovido a mestre de obras. Uau. Então, pra gente, são resultados muito positivos, assim, que a gente consegue ver. E a gente tem certeza que essas histórias de impacto vão pra fora também, né? E são vistas pelas pessoas que estão acompanhando a tenda. E fazem toda a diferença. E é um motivo, acredito até de orgulho, de você, poxa, eu faço parte dessa construção. Seja diretamente, indiretamente, a gente tá todo mundo trabalhando, atendendo todas essas pessoas e deixando que esse ecossistema fique cada vez mais forte e que a gente consiga atingir um público cada vez maior. Sim. E aí, acho que até caminhando para um lado mais, talvez um pouco técnico, a gente tem de parceiro principal ali na compra desses apartamentos a Caixa.
Caixa. Você acredita que hoje ela também é fundamental nesse trabalho de fazer esse acolhimento? A gente sabe que a Caixa tem iniciativas sociais e não deixa de ser, né, uma iniciativa, porque ele dá ali aquele incentivo para que a pessoa realize os sonhos. Como que você vê a importância do terceiro setor? Eu sou formada em orientação comunitária, então eu sei que o terceiro setor ele pode transformar a história de várias pessoas. E como que você vê essa palavra de parceria com essas instituições, a forma que pode ser tão importante e complementou nessa jornada? Olha, pra gente, né, pra Tenda, a parceria com essas instituições é fundamental. Muita coisa a gente não teria feito se não tivesse a parceria com essas instituições. Eu acho que, como você falou, a Caixa traz um incentivo importante, né, através ali das suas políticas de responsabilidade social, de equidade de gênero, e isso está muito alinhado com o que a gente faz, com os nossos propósitos. Mas quando a gente pensa nessas instituições sem fins lucrativos, que a gente tem aí em todos os estados, como eu falei para vocês, é o que dá força para a gente trabalhar. E aí, tanto com pessoas imigrantes, como em outras atividades que a gente faz aqui na companhia. Então, quando a gente fala de comunidade LGBT+, a gente tem aqui em São Paulo instituições que dão suporte pra gente, onde a gente consegue fazer ação de voluntariado, onde quando a gente faz aqui uma ação de arrecadação de alimento, arrecadação de agasalho, são para essas instituições que os insumos são destinados, e são essas instituições que conseguem fazer chegar na ponta, né? Então, temos essas instituições também para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Vítimas de violência, vítimas de algum tipo de abuso, que precisam, de alguma forma, de um suporte para recomeçar. Então, o nosso trabalho se constrói muito através dessas instituições. Então, parceria para a gente é fundamental. Não só parceria de terceiro, mas parceria de trabalho também, porque é assim que a gente constrói muito as coisas aqui dentro. Muito. E aí, caminhando já pro final, né? A gente tem o time, mas caminhando um pouquinho pro final, eu acho que é um assunto que envolve todos nós, de a coração e alma, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento profissional, pessoal. Eu queria saber, se você pudesse escolher um dos nossos projetos de criação sua e do time todo, qual você escolheria, o porquê e como ele atinge o nosso cliente, que tem a chave ali no final. Gente, é muito, muito, muito difícil. Mas eu vou escolher o programa de imigrantes, que é um projeto que eu tenho um carinho enorme. Eu dedico hoje a minha carreira a essa pauta. Eu acabei de entregar agora um trabalho de conclusão de curso da pós-graduação focada na inclusão de imigrantes. Que tudo. E me dediquei, assim, a pesquisar sobre o tema, porque é algo que me impactou particularmente, porque antes da Tenda é uma pauta que eu não tinha nenhuma visibilidade, e que quando eu cheguei aqui eu falei, cara, existe um portal aqui no Brasil que você entra e você se depara com milhões de pessoas que não são brasileiras e que precisam, de alguma forma, recomeçar suas vidas. Então, eu escolheria esse, porque me impacta profundamente, porque tem guiado aqui os meus passos de carreira. Eu sou apaixonada por isso. E aí, ele tem impacto direto no negócio e chega nos nossos clientes, né? Porque trazer esse programa de imigrantes para dentro da companhia, ele trouxe redução de turnover, o que impacta diretamente aí no ritmo das nossas construções, das nossas entregas. Ele trouxe uma contribuição positiva para clima, para engajamento, para produtividade dentro das nossas obras. E no final, quem recebe o produto das nossas obras são os nossos clientes. Então, eu vejo muita conexão direta desse programa com os nossos clientes. Acredito também que os nossos clientes têm recebido produtos de qualidade e em muitos dos nossos empreendimentos já temos a mão dessas pessoas aí. Sim. A gente tem em Goiânia um casal de venezuelanos que é do time de entrega. E eles são, assim, incríveis. Tem até o case deles no site do Fórum de Empresas com refugiados. E eles são um tipo de pessoa, assim, que dão orgulho de falar, cara,
Realmente vale a pena. Eles isso, têm, né? eles têm contato com alguns clientes, porque eles estão ali na entrega. Sim. Então, eles já trouxeram depoimentos de como esse momento é importante, como foi emocionante. Então, eles acabam se conectando aos clientes de várias formas, né? Então, esse é o meu programa escolhido. Mas eu adoro todos os outros, sou apaixonada pelo programa de diversidade, todos os programas de desenvolvimento, programas afirmativos que a gente construiu aqui. São um legado incrível. Continuam aí se transformando, se reinventando, trazendo outros resultados. Mas o queridinho do meu coração hoje é o programa de imigrantes. Sempre tem um queridinho. Sempre tem. O filho. Mas eu acho que é isso. Já te agradecendo demais por esse papo. Eu acho que é muito importante quando a gente traz essa visão vindo de um colaborador, vindo de alguém que instala e se propõe a fazer projetos incríveis, mas que o cliente sempre tá na ponta. O resultado chega pra ele e nos impacta como pessoas. É isso. Eu acho que é isso. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Quero te agradecer novamente por todo esse papo. Tudo que a gente conversou foi de muita importância, não só pra gente como colaboradora, mas a gente como pessoa. Acho que nos colocar de novo, relembrando tudo que a Tenda faz, e chega até o cliente e interage com esse cliente, atinge esse cliente, vem de mera importância. Você quer deixar algum recado, falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Gabi, eu quero agradecer. Eu acho que é sempre muito legal quando a gente tem espaço para falar dessas iniciativas. A gente acaba sempre focando muito no core da empresa, mas acontecem outras coisas muito legais aqui, que eu acho que colaboradores, clientes, eu acho que todo mundo precisa conhecer. Então, obrigada pelo espaço. Me coloco à disposição sempre, né, para quem tá aqui dentro da tenda, para quem tá fora da tenda, para debater, para conversar sobre os temas. Fiquem super à vontade para me acionar. A gente agradece muito. Isa, obrigada por ser minha parceira hoje. Quer deixar algum Obrigada recado? pelo convite, primeiramente. Eu faço parte, né? Eu pego esse cliente lá desde o início, né? Isso é muito gostoso. Ver o quanto que a construtora cuida, né? Não somente desses clientes, mas também de todos nós, né? Toda a nossa gente. Acredito que a tenda é assim... De fato, ela me encanta em todas as formas, em como ela trata as pessoas, em como nós cuidamos de fato de sonhos. Então é uma honra muito grande te conhecer e ver que tem uma pessoa assim que cuida de cada detalhe também, de todo esse nosso processo na corporação. Obrigada. Arrasou. E é isso, chamo vocês para acompanhar o canal, né? A gente tem vários tipos de conteúdo aqui, falando um pouquinho mais do nosso trabalho, mas também os nossos podcasts. A gente vai deixar depois na descrição as nossas redes sociais. Vamos estar colocando a página de carreira também da tenda para vocês conhecerem um pouquinho mais, sem estrangeiros, pessoas que estão procurando vaga, enfim, todo mundo que acaba entendendo que faz sentido fazer parte da companhia e também se identifica com a nossa cultura, ok? Obrigada por estar aqui e até a próxima.